Não, o foda é que o cara revisa sua mala, demora um tempão e depois quer que você arrume tudo em um segundo. Depois ele te dá ela aberta e manda você sair da frente dele. Sai, vai. Caramba, cara. Caramba, aí já é... Mas quem Quando a gente entra num avião americano, cara, os comissários de voo são tudo velho, cara. São o quê? Tudo velhinho. Tudo velho, cara. Por que isso, cara? Pô, e às vezes você pega uns velhos chato pra caramba, cara. Os caras sem paciência, cara. Vamos dizer que os comissários americanos não têm aquela simpatia dos brasileiros Por que e dos são mais velhos, asiáticos. Olha, Tem alguma coisa assim? eu sei que nos Estados Unidos as pessoas trabalham muito mais tempo, né? Quando você vai para os Estados Unidos é normal você ir numa lojinha de conveniência e ser um velhinho de 90 anos te atendendo ali no caixa. Eu já vi isso várias vezes. Uma que me chamou muita atenção uma vez foi uma senhorinha que ela era toda curvada, assim. Ela ficava quase que 90 graus, assim. E tava lá fazendo caixa, né? Então eu acho que pode ser um pouco disso. As pessoas, elas prolongam mais ali Mas será que tem alguma preferência das... por conta de experiência? Não vou saber te responder com precisão essa pergunta. Não, é porque é engraçado Mas isso mesmo, cara. mas A de gente fato entra nos tem. aviões pra ir pros Estados Unidos, cara, é os velhinhos, cara. São mais velhos. No Brasil são muito mais novos, São muito né? mais, Muito né? mais, E nas outras são como? Numa Emirates é tudo novo também. Novo também. É novo, também. né? Normalmente são novos. E tem a questão da simpatia, né? Como eu falei. Simpatia é outra, né, cara? Pô, você tá doido. É. Nos Estados Unidos, o avião, ele é um commuter, né? Ele é aquele meio de transporte, Sim, como se fosse isso um mesmo, ônibus, é. né? É que aqui a gente, na verdade, nós estamos meio errado, né? Ou não? Assim, eu acho que a gente tá no meio. No meio, né? A tá. gente não é nem uma asiática, que é um nível inatingível, né? Uma árabe ou uma asiática. Que elas são super educadas. São super educadas, num nível de excelência de atendimento. Por isso que as empresas brigam, né? Qual que é a melhor? As topo do mundo é Singapore, Qatar, Emirates, Etihad, sempre são essas, Entendi. né? O Brasil tá no meio, né? Então, assim, tem um excelente atendimento, tem uma simpatia muito grande, mas bater as asiáticas é difícil. E os Estados Unidos estão lá embaixo, né? Porque realmente não tem comparação. Você Mas entra é porque num é o ônibus. dia a dia deles, É né, o dia a cara? dia, é normal, é muito voo, é isso que eu ia falar. rápido, sabe? É um negócio... É diferente. É diferente. É diferente, né, cara? Boa. E é voando toda... É meio um ônibus mesmo, É um né, cara? commuter, né? É um trem. Você pega o trem pra ir pro trabalho. E aí você vai... Você pega o avião. E aquela educação americana. A simpatia americana. Né? Não, o foda é que o cara revisa sua mala, demora um tempão e depois quer que você arrume tudo em um segundo. Depois ele te dá ela aberta e manda você sair da frente dele. Sai, vai. Caramba, cara. Caramba, aí já é... Mas quem já conviveu, eu morei nos Estados Unidos, eu morei no Canadá e nos Estados Unidos. É clara a diferença. Entendi. Né? Então, quando você vê alguém nos Estados Unidos muito simpático, pode ter certeza que é canadense. Tem uma essa regra lá. Tem. E a empresa, a Air Canada, por exemplo, ela é... Sim, já tem um nível de atendimento Tem? diferenciado. Já. Eu já voei algumas vezes com a Air Canada e é o nível canadense, né? Eu morei lá, é assim... É engraçado que os canadenses, eles são tão educados e tão simpáticos que não parece verdadeiro o negócio, né? Tá, parece que eles estão fingindo. Parece que eles estão fingindo. Tá certo. E quando eu morei lá, eu morei em Vancouver. E Vancouver fica muito próximo de Seattle. Aí a gente descia pra Seattle, pra ir em outlet, essas coisas. Cara, você cruzava a fronteira, Já vi a parecia que diferença. você tava entrando num lugar. Você tinha que ir assim, não, calma, eu só vim visitar, né? Mas depois que você convive com o americano, você acostuma. Eu acostumei. Eu morei em Nova York um tempo. Você acostuma e você acaba pegando o jeito deles. Aí você volta pro Brasil, você acaba sendo até um pouco ríspido com as pessoas, mas é normal. Eles são diretos. Não é que o americano é mal educado, eles são diretos. Eles são objetivos, sim, claro, né? E acontecem as coisas. Né? E aí você pega, por exemplo, hoje tem brasileiro trabalhando nessas empresas todas, né? Tem, não. Na Emirates. Hoje, na verdade, Sérgio, se você for pra Marte, tem um brasileiro tem lá já te né? esperando. Tem lá te esperando, é tem, verdade. tem. Vendendo. Vendendo alguma coisa, tem. Mas nas empresas americanas é difícil ver, ou não? Não, tem. Mas eu falo assim, na interna ali. Como comissário, essas coisas, você diz? Não, tem. Claro, tem muito mais americano, mas muito mais asiáticos, né, que trabalham. Mas tem. Brasileiro tem em todo lugar, Tem, né? né? Tem até pilotos, muito piloto, porque o piloto brasileiro é muito bem cotado lá fora. Ah, olha né? aí. O piloto brasileiro é muito bom. Então, eles são muito bem cotados na Ásia, no Oriente Médio, nos Estados Unidos. Tem pra todo lugar do mundo. Mas hoje o sonho de consumo de quem quer ser comissário é qual? A Emirates da vida? Emirates, É mesmo? muita gente quer chegar na Emirates. É mesmo? E outras companhias lá do Oriente Médio também. Mas você diz por quê? Porque tem benefícios? Tem muito benefício, você tá em uma das salário, melhores A Emirates companhias é do que mundo. patrocina o Real Madrid, né? É, sim. É, mas, cara, é uma coisa fantástica. É uma cena maravilhosa. Você vê a final da Champions e aquele pessoal lá, aquelas meninas enfileiradas assim, e o Sheik do lado, Não, é passando todos os jogadores no final da Champions lá, ele coroando cada um. Eu visitei o centro de manutenção da Emirates em Dubai, né? Sensacional, muito legal. E eu visitei o centro de treinamento da Emirates em Dubai. De treinamento de treinamento comissário? de pilotos. Tem o de comissário eu não visitei, mas o de pilotos. Olha, eu me senti em Harvard.
Você vê os caras, a postura, o uniforme, a estrutura, é incrível o que os caras fizeram lá. Obviamente, tudo que acontece dentro dos Emirados Árabes Unidos, eles priorizam o Emirate, o local. Tá. Só que se você for num Emirado como Dubai, você tem todas as nacionalidades do mundo em Dubai, né? Você tem pouco Emirate. Mas se você for um Emirate, você tem desconto, você tem benefício, você tem uma série de coisas pra você entrar ali. Só que se você for estrangeiro, que é hoje a maioria de Dubai, você pode fazer o curso lá. Na época que eu fui lá, faz exatamente 2 anos, foi em janeiro de 2023, custava quase R$1 milhão, eu acho, pra você fazer o curso completo. Caramba! Transformando o dólar pra real, isso Entendi. com o dólar na época 4. Hoje deve estar um pouco mais caro. Mas era assim, desde a primeira hora de voo até praticamente ser contratado como piloto da Emirates. Pô, mas tem que ganhar muito bem, então, pra compensar, né? Não? O piloto da Emirates ganha muito bem. Piloto das asiáticas ganham bem. Piloto das chinesas ganham bem. Tem um salário ali... Olha, na última vez que eu vi isso daí, faz um tempo que eu não me atualizo, mas era em torno de uns $300 mil por ano que um piloto de uma companhia aérea asiática ganhava. Na média, assim. Estamos falando aí na média de uns 25, 30 mil dólares mês. Então compensa. Não, Não, compensa. mas é porque aí também Mas a realidade aqui, infelizmente, não o é cara mesmo. passa num treinamento ferrado, né? Sim, sim, sim. Não, Hoje um brasileiro ganha tecnologia, quanto? piloto de companhia aérea, putz, cara, é difícil dizer assim porque varia muito. Pode variar aí entre, sei lá, 15 mil até uns 30, 40, dependendo da posição, se o cara é copiloto, se o cara é comandante internacional, master. Mas fica mais ou menos nessa faixa. Tô um Até pouco 40 desatualizado. mil, entre 15 e É, 40 mil. mais ou menos assim nessa faixa. 40 mil reais, mas aí se for CLT tem uns impostos, né? Ah, sim, sim. Vamos dizer que isso daí seria bruto. Mas eu não tenho um contrato de trabalho exato aqui pra te falar o com número. certeza alguém vai lá no Instagram dele depois, gente. Xingar, E falar, ó, ganho tanto e tal. Exatamente. Vai que, né? Mas é mais ou menos nessa faixa aí. Mais ou menos por aí. É porque varia. O copiloto de um avião de pequeno porte que opera voo regional no Brasil. É o uma cara de faixa, entrada, né? Até o comandante master de um heavy, né? Um wide body, um 777, um 787, que voa internacional. Aí é uma outra faixa. O piloto particular também, né? O cara... O piloto particular pode ganhar até mais que isso. Eu conheço piloto que ganha mais de 100 mil reais por mês. Mas assim, o cara tá no topo da carreira nos aviões executivos mais top dos maiores empresários do país, entendeu? Então, tem uma história, inclusive, que os pilotos do Safra ganhavam muito bem, mas não aguentavam voar mais de 6 meses lá, porque a pressão era muito grande. Caramba! Então cara, na realidade... Mas a varia pressão muito. de quê que você diz? Ah, pressão de voo, pressão Muito de... voo? Muito voo, muita exigência, muita, né? Caramba! Mas como assim muito voo? Voo, você tem que voar. Todo dia você voa, mas... Depende. Você quando é piloto da linha aérea... Só se ele pilotava pra várias pessoas da família. Então, Talvez. vamos lá. Não sei. Não participo dessa operação pra te dizer com precisão. Mas vamos lá. Se você é piloto da linha aérea, você trabalha com escala. Todo mês sai a sua escala, no começo do mês. Então você tem como se programar o mês inteiro. Você sabe quando você vai voar, você sabe quando você fica de reserva. Porque isso tem nas companhias aéreas. Tem tripulação de reserva. Caso a tripulação que esteja acionada dê algum problema, a reserva assume. Né? Você tem sobreaviso, você tem folga, você tem uma série de coisas. Um mês você se programa. Na aviação executiva não tem isso. Tem proprietário que precisa do piloto à disposição 24 horas por dia. Você é do cara. Então você ganha bem. Porém, a sua vida é do seu patrão. Né? Agora, tem pilotos da aviação executiva que voam menos. Ah, o patrão tem aeronave, mas voa 2, 3 vezes por mês. Então, aí depende de onde você tá voando. É muito variado. Não dá pra gente falar, é assim, entendeu? Varia demais. Não, tem uma pergunta pra fazer.